Atenção, este vídeo tem spoilers. Foi somente agora, em 2020, que eu tomei vergonha na cara e assisti pela primeira vez Sopranos, tida como uma das melhores, se não a melhor série dramática de todos os tempos. E olha, ainda bem que eu fiz isso, porque realmente isso aqui é uma obra-prima. Depois de ter maratonado tudo em 2 meses, eu posso dizer com segurança que Sopranos se tornou uma das minhas séries favoritas da vida inteira. E por esse ser um programa extremamente rico em camadas, daria pra gente fazer dezenas de análises diferentes sobre Sopranos. Mas hoje eu quero me concentrar em um aspecto que me surpreendeu muito na série: o uso que eles fazem dos animais. Sim, pode parecer um enfoque inusitado ao falar de uma série sobre mafiosos, mas é que a forma como Sopranos usa os animais é brilhante. Mais do que meros detalhes de cena, os bichos aqui conseguem nos revelar muito sobre as diferentes facetas de Tony Soprano, além de servir propósitos simbólicos fascinantes. Por isso, vamos olhar mais de perto e ver o que os animais de Sopranos podem nos ensinar sobre essa grande obra. Listen, if you don't like that ram, I'll build you another one. Maybe it's the wood. Um dos aspectos mais fascinantes dos animais de Sopranos é que eles nos revelam muito sobre a complexidade psicológica do Tony. E isso fica claro desde o primeiro episódio. Como esquecer da família de patos que encantam o Tony? Pode parecer algo besta, mas usar esses pássaros foi uma sacada brilhante. Afinal, nesse piloto, o programa precisava fazer o público empatizar rapidamente com um mafioso. Eles precisavam mostrar que esse criminoso podia ter também um lado adorável. Então, por que não fazer isso com os patos? Look, they're trying to fly. E ao longo da série, os animais continuam ajudando a revelar esse lado do Tony que é mais adorável e quase infantil. Por exemplo, não tem como esquecer quando o Tony tá se recuperando no hospital e a Carmela traz uma enciclopédia de dinossauros para ele se distrair. Não é exatamente a imagem que se espera de um líder durão da máfia, certo? But half the pages were gone. But you like dinosaurs? Pois bem, não é à toa que fizeram o Tony ser um grande amante dos animais, porque essa é uma excelente forma de criar contraste com o jeito que ele trata os seres humanos. Uma das melhores cenas que exemplifica isso é quando ele vai ameaçar a Andy Bonpensiero. Ele destrói o carro dela e faz ameaças muito sérias, mas quando o cachorro dela se aproxima do Tony, ele muda de postura totalmente. Pra Andy é intimidação e violência, mas pro bicho é carinho e cuidado. I'm sorry, Tony. I'm sorry. Just push her away. Nah, she's alright. E essa dinâmica com os bichos só evolui, porque quanto mais tempo passa, mais evidente fica que o Tony tem muito mais facilidade em criar laços emocionais com os bichos do que com as pessoas na vida dele. Por exemplo, teve a vez em que o Chris estava tão drogado que ele matou a cadela da Adriana acidentalmente. E depois ele ainda agride fisicamente a noiva. Aí vem a intervenção dos mafiosos. Nesse ponto, o Tony sabe que o Chris bateu na Adriana, mas ele não parece se revoltar tanto com isso. Agora, quando ele descobre que o Chris matou a cachorra, a reação é totalmente diferente. You killed little Cosette. I had to suffocate you, you little prick. A princípio parece uma reação engraçada, mas a cena fica muito mais perturbadora quando você percebe que a morte da cadela abala muito mais o Tony do que a violência sofrida por uma das mulheres de quem ele mais gosta. You getting emotional, Tony? That's because I know what it's like to lose a pet. Mas o exemplo mais extremo talvez seja o da Pai ou Mai, a égua de corrida por quem o Tony desenvolve um carinho imenso. Quando ela morre num incêndio de estábulo, o Tony assume que a culpa foi do Ralph, já que ele lucraria com o seguro. Só que o Ralph nega totalmente que ele tenha sido o responsável e pede que o Tony seja compreensivo, já que o Ralph tá passando por um momento muito difícil devido ao filho dele que foi internado após levar uma flechada. Só que dessa vez o Tony não consegue se importar com o bem-estar de mais ninguém. Ele tá tão revoltado com a morte do cavalo que ele perde o controle e mata o Ralph. Outra faceta que os animais ajudam a revelar é como o Tony enxerga a família dele. Aqui vale retomar os patos do primeiro episódio. Quando eles vão embora, o Tony fica tão abalado que ele tem um ataque de pânico, o que o convence a se consultar com a psiquiatra Jennifer Melfi. E não demora para que ela ajude o Tony a pensar num simbolismo para os patos. I'm afraid I'm gonna lose my family. I think I lost the duck. E sim, isso é uma interpretação que faz muito sentido. Mas também vale apontar que nesse mesmo episódio, o Tony relata um sonho em que o pênis dele caía e depois era levado embora por uma ave aquática, possivelmente um pato.
E se os patos representam a família do Tony, o que esse sonho pode revelar? Talvez que, às vezes, o Tony se sente emasculado pela família dele. Essas são as únicas pessoas que têm coragem de contrariar e peitar o Tony. Então não surpreende que ele muitas vezes sinta que não consegue ser o homem da casa, o grande líder que ele gostaria de ser. You hypocrite. Eu também penso muito no episódio em que um urso aparece na casa e apavora a Carmela e o AJ. Nesse ponto da série, o Tony não tá mais morando nessa casa. E quando ele descobre que o animal está ameaçando a família, ele faz questão de voltar pro lar de onde ele foi expulso e se reafirmar como o protetor. Só que muitos fãs também enxergam esse urso como uma representação do próprio Tony. Um animal grande que pode ser tanto adorável quanto um predador extremamente mortal. Então, afinal, o que o urso representa? A ameaça à família do Tony ou o próprio Tony? Pra mim, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se você parar pra pensar, o Tony tem essa dualidade. O fato dele ser um chefão da máfia serve tanto pra proteger a família dele, quanto pra colocar eles em enorme risco de vida. Por isso, o Tony também precisa proteger essas pessoas dele mesmo, ainda que ele não perceba tanto isso. Só que essa é uma das poucas vezes na série em que o Tony tá se opondo a um animal. Porque quase sempre ele cria laços positivos com os bichos mesmo. E depois de perceber esse traço da personalidade dele, é inevitável questionar: por que o Tony ama tanto os animais? Bom, para começo de conversa, os bichos parecem ser quase um refúgio para ele. Quando o assunto é seres humanos, Tony tá constantemente se sentindo desrespeitado, perseguido, traído, importunado. Já com os animais é totalmente diferente. Esses são seres que não cobram nada dele, que não mentem pra ele, que não pesam a vida dele. Sem contar como muitos animais podem ser uma fonte de amor incondicional, algo que o Tony sente que é impossível de obter das pessoas. Jesus, that's a beautiful horse. Fora isso, os animais têm um tipo de vida que o Tony gostaria de ter. É algo que ele fala explicitamente no episódio em que ele e o Hash observam cavalos. I envy them. I wouldn't go that far. I would. I got no bills, no headaches. E de fato, quando a sua vida consiste em matar pessoas e ficar alerta para não ser assassinado, a vida simples de um cavalo pode parecer a melhor possível. No problems, no 100 questions, no guilt. Essa cena inclusive ajuda muito a explicar o porquê do Tony se apegar tanto a Pai Ao Mai e depois ficar tão abalado com a morte da égua. Ele percebeu que a realidade dele é tão brutal que ela esmaga até mesmo os sonhos mais distantes do Tony de ter uma vida inocente e pacífica. Just the miserable way she died. Just makes me wonder what kind of toilet world we live in. Mas o uso de animais em Sopranos não se resume somente ao Tony. Se a gente ampliar o escopo da nossa análise, a gente vê que, nessa série, os bichos também funcionam como símbolos agourentos. São vários os momentos que apresentam os animais como sinais de maldição. Às vezes, eles precedem um momento de desgraça quase que instantaneamente. Outras vezes, a desgraça demora muito para chegar. Lembra na terceira temporada quando fazem a cerimônia para oficializar o Chris na máfia e ele vê um pássaro preto na janela? Isso deixa ele muito perturbado, achando que o bicho é um mau sinal. Pois bem, no fim, o Chris realmente vai sofrer o pior dos destinos e morrer. Mas o pássaro preto parece ainda mais tenebroso quando a gente lembra que aquela cerimônia oficializou não só o Chris, mas também o Eugene. E muito tempo depois, o Eugene também vai ter um fim muito trágico. Também tem ocasiões em que os animais nem precisam aparecer. Eu lembro, por exemplo, do episódio chamado Rat Pack. A princípio parece que esse é o nome do capítulo por causa da pintura que o Macerone dá pro Tony dos cantores Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr., que eram apelidados de The Rat Pack, algo como o Bando dos Ratos em inglês. Mas depois a gente percebe que um dos temas centrais desse capítulo é a traição. Afinal, aqui vemos 3 aliados do Tony trabalhando como informantes pro FBI. O Macerone, a Adriana e o Raymond. E uma das gírias em inglês para delator ou dedo duro é justamente rat, rato. Então temos 2 Rat Packs, o trio de cantores e o trio de delatores.
Mais uma vez, o símbolo do animal representa a possível ruína para o Tony e seus colegas, além, é claro, da ruína dos próprios delatores. Mas uma maldição não precisa necessariamente ser algo que vai acontecer no futuro. Às vezes a maldição é algo que volta para nos atormentar por causa do que fizemos no passado. E é claro que também vemos os animais desempenharem esse papel na série. Por exemplo, agora há pouco eu estava falando de como o Tony matou o Ralph por causa do luto dele pela Pai Oh My. Pois bem, depois disso ele vai ser constantemente assombrado pela pintura que ele tinha encomendado dele com a égua. Se ele fica tão perturbado com o quadro, não é só porque a obra faz ele lembrar da morte da Pai Oh My, mas também faz ele lembrar da culpa por ter matado o Ralph. Algo muito parecido vai acontecer com a figura do peixe. Na segunda temporada, Tony suspeita que o Pussy é um informante do FBI. E ele se convence disso depois de ter um sonho em que o Pussy aparece como um peixe, assumindo que ele é um dedo duro. E é aí que ele diz algo curioso. These guys, on either side of me, they're asleep. Don't say that. Essa frase sobre os peixes dormindo não é à toa. Porque uma das expressões famosas da máfia é dormir com os peixes, que é quando jogam um cadáver na água. E mais tarde, no mesmo episódio, eles vão de fato matar o Pussy e colocar ele para dormir com os peixes. E depois, a figura do peixe volta mais de uma vez para assombrar o Tony. Principalmente na forma do peixe de brinquedo que canta. O que é brilhante por dois detalhes. Primeiro que o nome do brinquedo é Big Mouth Billy Bass. E Big Mouth, ou boca grande em inglês, é uma gíria para tagarela, linguarudo, o que com certeza descreve bem um delator como o Pussy. E o segundo detalhe genial do brinquedo é uma das frases que ele canta, que parece ser uma referência direta ao crime do Tony. Ele com certeza te lançou na água. Não é de surpreender então que o Tony fique extremamente incomodado com o brinquedo. Who brought this in here? Georgie. It's wacky, huh? E o terceiro animal que parece surgir como uma assombração do passado vem no episódio final da série. Nele, um gato vai para o escritório dos mafiosos. E o Polly fica inquieto com o bicho, porque ele fica o tempo todo encarando a foto do Christopher. Pois bem, uma das interpretações mais populares entre os fãs é de que esse gato simboliza a Adriana. Afinal, ela foi morta após ser delatada pelo Chris. E além disso, ela adorava vestir roupas de estampas felinas. Então, se enxergarmos o gato como esse símbolo de uma assombração pela morte da Adriana, o bichano com certeza fica ainda mais sinistro. E uma das últimas formas como os animais vão ter um impacto na vida de Tony vem no penúltimo episódio do programa. Nele, vemos a doutora Melfi lendo um estudo sobre a personalidade de criminosos. E é então que ela lê algo que a deixa chocada. Quando vi isso, só faltou eu aplaudir de pé. Porque esse é um detalhe que imediatamente faz a gente repensar toda a relação de carinho que o Tony construiu com os animais ao longo das temporadas. É uma nova camada de significado sobre o protagonista. E a Melfi com certeza sentiu a mesma coisa, provavelmente relembrando de momentos como esse. The only other time you've become this emotional in here, it was those ducks. You haven't grieved in this way for people. E essa acaba sendo a gota d'água para Melfi. Porque depois de ler isso, a psiquiatra decide que não vai mais atender o Tony. Para frustração do mafioso, ela o corta de vez da sua vida. Então, indiretamente, os animais também acabaram com uma das chances do Tony de tentar melhorar a vida dele por meio da terapia. Ou seja, mais uma maldição. Tá vendo então o quanto os animais nos ajudam a apreciar Sopranos ainda mais? O programa soube usar esses bichos para vários propósitos diferentes. Revelar mais sobre a complexidade do Tony, trazer momentos simbólicos, criar cenas cômicas e leves. Ou seja, de um jeito ou de outro, esses animais sempre ajudaram a engrandecer a obra. E pensar que isso tudo começou com uma simples família de patos na piscina de um grande mafioso.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu tô muito feliz de ter falado de Sopranos, é realmente uma das minhas séries favoritas. E vem cá, você quer ajudar a gente a continuar produzindo vídeos e ganhar acesso a conteúdos exclusivos? Então, considere se tornar um apoiador do Entre Planos no Apoia-se. Porque os nossos apoiadores ajudam a financiar nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem dica de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva para apoiadores e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês. É muita coisa legal. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha do Apoia-se, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.